Você já se perguntou quem são os anjos e qual o papel deles segundo as Escrituras? Ao mergulharmos no Antigo Testamento, descobrimos que os anjos não são apenas mencionados 108 vezes, mas desempenham papéis cruciais na intercessão e proteção dos patriarcas. Anjos intercedem na vida dos anciãos Abraão e Jacó, como mostra o livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação no deserto. Êxodo 14:19 diz então que o anjo de Deus, que havia ido à frente do acampamento de Israel, retirou-se e foi para trás deles. A coluna de nuvem também se moveu de diante deles e ficou atrás deles. No total, a palavra anjos ou anjo aparece no livro da lei, os escritos de Moisés, 32 vezes. Os anjos são seres reais. Eles não são figuras mitológicas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais e têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco é oculto, o mundo angélico também é oculto. Embora você possa não vê-los, não há nada que os anjos de Deus não observem. Podemos não ser capazes de tocá-los, mas os anjos tocam as pessoas. Você não pode manuseá-los, mas eles podem destruir reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir adiante de Moisés ao Egito, e ele sozinho destruiu uma nação inteira. Invencível é uma característica importante dos anjos de Deus. Essa característica invencível indica o ponto de diferença entre demônios e anjos. Apenas o exército do céu excel em força. Salmos 103:20 diz: Abençoe o Senhor, vós, seus anjos que excel em força, que fazem os seus mandamentos ouvindo a voz da sua palavra. Uma vez houve uma guerra no céu. O exército do céu, liderado pelo anjo Miguel, lutou contra Satanás e seus anjos. Satanás não pôde ter sucesso e não foi encontrado mais lugar ou espaço para ele no céu. Apocalipse 12:7-9 nos diz: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou e também seus anjos. Eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi encontrado nos céus. E o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Em qualquer conflito, os anjos sempre têm sucesso, eliminando completamente a oposição. No mundo vemos que os anjos nunca foram conhecidos por falhar. Não há nada que possa surgir contra você que corresponda à força deles. Os anjos são de diferentes categorias. Nosso Senhor até usou um termo militar em conexão com anjos, na época em que Jesus estava prestes a ser preso no jardim. Pedro pegou uma espada e tentou proteger Jesus, aquele a quem ele havia chegado a amar. Jesus disse em Mateus 26:53, Ou vocês não pensam que eu posso apelar para meu Pai, e ele colocará à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana relacionada a cerca de 6.000 soldados. Em um sentido geral, provavelmente o maior grupo regular de anjos é o que poderíamos chamar de anjos regulares. A maior parte do tempo, quando anjos são mencionados na Bíblia, são esses anjos. Falar de anjos comuns parece uma contradição, no entanto, pois como esses seres criados extraordinários poderiam ser considerados apenas algo rotineiro? Ainda assim, em um certo sentido, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as várias classes únicas ou ordens de anjos que a Bíblia menciona. Querubins. Os querubins são a primeira da ordem angélica a aparecer nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva da graça. Então Adão e Eva tiveram que ser expulsos do paraíso terrestre. Então o Senhor Deus os baniu do jardim do Éden para trabalhar a terra de onde haviam sido tirados. No entanto, o que teria impedido Adão de retornar ao jardim para desobedecer a Deus outra vez? Gênesis 3:24. Depois de enviá-los para fora, o Senhor Deus colocou querubins poderosos a leste do jardim do Éden, e ele colocou uma espada flamejante que se movia para lá e para cá, para guardar o caminho até a árvore da vida. Curiosamente, a aparição subsequente dos querubins na palavra de Deus diz respeito a recuperar o que foi perdido. Moisés recebeu direções claras e específicas sobre como fazer vários artigos de mobiliário que seriam usados no tabernáculo, em Êxodo 25. O primeiro descrito foi o propiciatório e a Arca da Aliança,
onde Deus garantia encontrar-se e comungar com Moisés. O que Deus desejava colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu imagens dos querubins em ouro. Veja a descrição interessante que Deus deu a Moisés em Êxodo 25, 18, 20. E faça 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o segundo querubim na outra. Faça os querubins de uma só peça com a tampa, nas 2 extremidades. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo a tampa com elas. Um grupo diferente de anjos especificamente reconhecidos são os serafins. Na língua hebraica, significa ardentes. Isaías capítulo 6 nos conta sobre os serafins. O profeta Isaías registrou sua visão gloriosa nestas palavras: Eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a cauda do seu manto enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Isaías 6, 1, 2. O que os serafins estavam fazendo? Isaías 6, 3 diz: E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías soube imediatamente que não tinha direito de estar na santa presença de Deus e reconheceu isso. Isaías 6, 5, 7. Ai de mim, exclamei, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo entre um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim com uma brasa viva na mão, que ele havia tirado com tenazes do altar. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. A sua culpa está removida e o seu pecado está perdoado. Em Apocalipse 4, 8 e 19, as criaturas viventes são retratadas em uma postura de adoração e louvor. Embora, em Apocalipse 15, as criaturas viventes participem do derramamento da ira de Deus sobre o povo impenitente. Arcanjo, a posição é ocupada por apenas um anjo no registro bíblico. A palavra arque significa chefe, então esse anjo é o mais proeminente de todos os anjos santos. O nome do arcanjo é Miguel. O significado de Miguel é quem é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, está ouvindo uma pergunta: quem é como Deus? Muitas vezes na Escritura, como veremos, homens que receberam visitações angélicas queriam adorar a criação em vez do Criador. Então, quão maravilhoso e grande é que o nome de Miguel, o arcanjo, nos convida a direcionar nossa atenção para o Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Daniel estava orando e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro, que foi impedido em sua jornada até que ele testemunhou. Daniel 10:13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio. Portanto, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Toda vez que o vemos, é em conjectura com algum tipo de luta espiritual. No seu papel como lutador, Miguel tem um dever especial para com Israel. Israel, em Daniel 10, 21 e 12, 1, ele é dito ser o príncipe dessa nação. À medida que lemos a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Como você sabe que essa pequena nação lutou 4 guerras com seus vizinhos desde que ganhou a independência em 1948. No livro de Judas, o 9º versículo especificamente chama Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer sobre o corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Miguel é o chefe herói de Deus. Gabriel, outro anjo cujo nome é claramente dado nas Escrituras. Gabriel significa forte de Deus. Gabriel faz jus ao seu nome, pois ele de fato faz coisas poderosas. Gabriel serve a Deus mais como mensageiro. Em várias instâncias no livro de Daniel, Gabriel aparece para dar grandes revelações sobre eventos futuros, particularmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma das visões de Daniel, o profeta se perguntava sobre seu significado. Então, de repente, havia diante de mim uma figura com aparência de homem. Daniel 8:15 e 16 diz: Enquanto eu, Daniel,
observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim estava alguém que parecia um homem, e ouvi a voz de um homem do Ulai, que chamava Gabriel, dizendo: faz este homem entender a visão. No Antigo Testamento, vemos o ministério de Gabriel em conexão com o reino. No Novo Testamento, ele está preocupado com o rei. Na primeira ocorrência, Zacarias estava esperando diante do Senhor no templo. De repente, Lucas 1:11 diz: então um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé ao lado direito do altar do incenso. Gabriel então se identifica a Zacarias. Lucas 1:19 diz: o anjo disse a ele: sou Gabriel, que me apresento diante de Deus, e fui enviado para falar contigo e te dar esta boa notícia. Essa boa notícia dizia respeito ao nascimento vindouro de João Batista, que seria o precursor do Senhor Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré. Lucas 1:27 diz: há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Que grande mensagem Gabriel tinha para dar àquela jovem. Lucas 1:31 e 32 diz: você ficará grávida e dará à luz um filho, e deverá chamá-lo de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Gabriel, então, é aquele que levou a mensagem de Deus a respeito do reino vindouro e do rei. Deus deu a esse anjo em particular essa enorme confiança e responsabilidade. Lúcifer, descobrimos o nome original do anjo Satanás em Isaías 14:12. Essa linha não apenas o nomeia, mas também nos diz algo essencial sobre ele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foste lançado à terra, tu que debilitavas as nações. Por causa de seu próprio orgulho e promoção de si mesmo, ele perdeu seu lugar elevado no céu. Lúcifer desceu da graça divina do Pai. Portanto, onde ele opera no momento, ele está aqui na terra. Duas vezes diferentes, nosso Senhor descreve Lúcifer como o príncipe deste mundo. João 12:31 diz: agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. Esta terra em que vivemos está sob sua autoridade. Enquanto os anjos Gabriel e Miguel têm apenas nomes únicos, tanto quanto sabemos, Lúcifer tem muitos que indicam aspectos de seu caráter maligno. Muitas pessoas estão familiarizadas com dois de seus outros nomes: o diabo e Satanás. Jesus também o chamou de o maligno. João 17:15 diz: minha oração não é para que os tires do mundo, mas para que os protejas do maligno. O livro do Apocalipse lhe atribui uma série de nomes, incluindo o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Há várias categorias menores de anjos mencionadas na Bíblia, como santos e vigilantes. O rei babilônico Nabucodonosor declarou em Daniel 4:13: enquanto estava deitado em minha cama, também vi nas visões de minha mente um vigilante, um santo, descendo do céu. Daniel 4:17 diz: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e a ordem por palavra dos santos, para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e pode estabelecer sobre ele o mais humilde dos homens. Daniel 4:23 diz: e tu, ó rei, viste um vigilante, um santo, descendo do céu e dizendo: derrube a árvore e destrua-a, mas deixe o tronco com suas raízes na terra, com uma faixa de ferro e bronze ao redor dele, na grama do campo. Deixe-o ser molhado com o orvalho do céu, e viva com as bestas do campo, até que 7 tempos passem por ele. Assim, ao explorarmos a fundo as Escrituras, os anjos se revelam como pontes entre o divino e o terreno, desempenhando papéis essenciais na história da fé. Sua presença, longe de ser um mero detalhe, é uma demonstração do cuidado contínuo e da intervenção de Deus no mundo humano, convidando-nos a refletir sobre a profundidade e a complexidade do plano divino para a humanidade.